Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar falando sobre aparência, porque vocês estão me vendo aqui de bobs, né? Tô de lenço hoje, porque eu vou ministrar à noite e eu queria estar com o cabelinho mais arrumadinho. Eu fiz uns bobs nele para dar uma melhorada, né? Porque eu não gosto de usar prancha, porque acaba arrebentando muito o cabelo. Então eu uso bobs para manter ele um pouco mais, né, alinhado. Mas hoje eu usei bobs, vocês estão vendo de lencinho, né? Como é que dizer? Um look diferente hoje. Então, queridos e queridas, hoje nós vamos falar sobre aparência. Então, nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém, o Senhor disse ao Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, aqui Deus ele está falando de aparência, ele está falando das pessoas olharem para outra pessoa, imaginando que ela é aquilo que ela está aparentando ali para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa alta, você vê que ela é alta, às vezes você vê ela bem arrumada, uma pessoa mais baixa, então a gente vê ali a aparência da pessoa, tanto na estatura, da cor de pele, olhos, né? Às vezes a forma de falar, tá, gente? Tem pessoas que elas falam de uma forma, mas agem de outra forma. Então, o que Deus quis falar ali para Samuel, que ele não era para ele olhar a aparência, não era para ele olhar ali as habilidades que aqueles meninos tinham, porque o que aconteceu ali? Samuel ele foi chamado para ir à casa de Jessé e escolher o novo rei. Olha só que coisa linda. O novo rei. Eu vou dar uma fechadinha aqui na porta, que tá um barulho só aqui. Pronto, voltei. Ele foi chamado para escolher o novo rei que ia substituir Saul, né? Saul, ele tinha sido escolhido por Deus também, né? Quando as pessoas queriam um rei. Porém, Saul começou a pisar na bola com Deus, fez algumas coisas que não estavam agradando a Deus, e o Senhor automaticamente falou: não, Saul não serve mais, que ele perdeu a direção daquilo que eu tinha, perdeu o foco do que é realmente ser um rei. Então eu preciso de um rei segundo o meu coração, um rei que realmente ia estar fazendo aquilo que eu quero que faça. Então Samuel ele foi na casa de Jessé e ali tinha um monte de filho. E ele viu a estatura, ele viu que alguns dos filhos de Jessé eram soldados do rei, já eram treinados pelo rei, treinados ali para estar junto, né, defendendo Israel. Porém, o Senhor falou para Samuel: não é nenhum desses. Eu tenho algo, é um outro que eu quero. E aí Samuel perguntou para Jessé: Jessé, você tem mais algum filho perdido aí? Porque aqui desses aqui não é nenhum desses. Jessé até ficou assustado, porque na visão de Jessé eram os meninos capacitados, eram estudados, eram bons meninos, eram obedientes. Não eram meninos ruins, gente. Não é porque, né, fala assim, os meninos eram isso aqui. Não, os meninos não eram ruins. Só que não era o que Deus queria. Deus queria Deus tinha uma outra forma de ver esse rapaz, essa pessoa que ia reinar sobre Israel. E nós sabemos que Deus escolheu Davi. Davi era o quê? Era um pastor de ovelhas que estava lá escondidinho no meio do nada, né? E Deus chamou ele e Samuel ungiu ele. Lógico que não foi rei de um dia para o outro, ele teve que passar por alguns processos, porque ele era um menino ainda e não conhecia nada de reinado. Mas a primeira prova que ele teve com Golias, ele venceu. E aí Samuel foi vendo as qualidades que Davi tinha. E é a mesma coisa conosco. Deus, ele não olha aquilo que você mostra por fora. Apesar que as pessoas, elas te capacitam, elas te olham pelo que você é por fora, primeiramente. Primeiro, as pessoas te olham por fora. Dá para você ser aquilo que você é por dentro, demonstrando por fora também. Tá bom? É que as pessoas falam, eu não tenho que me cuidar, eu não tenho que
que mostrar quem eu sou. Eu não posso. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou metida, que eu sou isso. Eu acredito assim, que antes de você cuidar de alguém, você tem que se cuidar. Antes de você ser uma pessoa que vai ministrar algo para alguém, você tem que ministrar sobre você primeiro. O que que Deus tem para mim? Como Deus me vê, né? Mas tem muitas pessoas que hoje estão no altar e ela ministra para as pessoas muito bem, só que a vida dela tá um lixo lá por dentro. O interior dela tá quebrado, porque ela não se cuida. Ela não se cuida em nada, ela não se cuida em tempo de oração com Deus, ela não se abre com Deus, ela não busca mais. O que eu mais vejo hoje pessoas falando que isso me irrita, você sabe, vocês querem me deixar irritada, é quando alguém chega lá em cima do altar e fala assim para mim, desculpa se você já fez isso, mas é irritante, não faça isso. Olha, eu era uma pessoa que eu orava tanto e hoje eu não oro mais. Não sei o que você vai fazer no altar para falar essas coisas. Olha, eu jejuava 3, 4 dias, hoje eu não jejuo nem meia hora. Ai, gente, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Gente, por que você está no altar? Se você não está fazendo nada que Deus mandou você fazer. Por que você está pregando? Por que você está buscando? Vai se cuidar. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu interior. Se você era uma pessoa e não consegue ser mais diante de Deus, meu querido, ou minha querida, sai do altar. Eu te falo, sai do altar. Você tá fingindo, tá mentindo para você e tá mentindo para aqueles que estão lá no altar, lá te ouvindo. Como é que você vai passar uma experiência para uma pessoa? Porque quando a gente vai lá e prega a palavra de Deus, é Deus curando, Deus tratando. Se você realmente você não tá obedecendo a Deus, você tá fora da presença de Deus, tá fora daquilo que Deus te escolheu. Porque, gente, independente da idade que você tá na igreja, é crescente. É crescente. É 1 ano, 2 anos, 3 anos da presença de Deus, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem que ser crescente. Se não é crescente, você está perdendo seu tempo dentro da casa de Deus. Aí você vai para o altar e vai falar que você não está fazendo o que você devia fazer. Achando o quê? Que é bonito? Não é bonito. Não é bonito você falar isso, não. Isso não é... Como é que... Eu vou no altar, vou falar assim para os irmãos, irmãos, eu era de oração, eu orava 1 hora, eu orava 10 minutos, 20 minutos, hoje eu não consigo orar nem 15 minutos, irmãos, eu mesmo estou em falha. Não, isso não. Imagina, eu vou falar para você, querido, ora porque eu oro e eu vejo resultado. Ora, porque o Senhor é Deus que faz, é Deus que ouve. Espera um pouquinho, eu estou orando também, estou buscando o Senhor. É assim que tem que ser. Mas lógico, tem que ser verdadeiro. Se você não está fazendo, tem que começar a fazer. Como é que vai falar de finanças, né? Se não está com a finança ruim. Então não fala de finanças. Fala daquilo que você tem experiência. E aquilo Deus vai melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Agora, chegar e falar que Deus não olha aqui, que Deus não olha a aparência. Realmente, o Senhor não olha a aparência. Mas olha a capacidade, olha a tua entrega, Deus olha. Deus olha quem você é. Deus olha quem você é diante dele. E olha, eu vou falar para você. A aparência te mostra quem tu é. Tu tem que ter postura. Você vai numa cabeleireira com o cabelo dela é pior que o seu? Não vai. Você vai no advogado em que o rapaz está de camiseta e calça jeans e todo largado? Não vai. O cara tem que estar bem vestido, porque o advogado, o que mostra ele é que ele está bem vestido, que ele é um homem centrado ali naquilo que ele faz. Então, assim, como que a aparência não vale? Aqui está falando de Jessé, de uma escolha para um rei. Mas as pessoas olham assim, ai, Deus olha para mim, mas Deus não olha para minha aparência. Não olha para o que eu sou. Não olha. Deus realmente, ele não olha ali. Só que Deus é Deus, né? Eu olho e todo mundo olha, gente. Se um pastor tá lá todo mulambento, todo sujo, você vai ouvir o que ele fala? Eu não consigo. Desculpa, gente, eu não consigo.
Eu não tô falando de você estar na rua e às vezes Deus usar uma pessoa mais simples, uma pessoa que às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você está acostumado e Deus usar em profecia. Eu não tô dizendo isso. Deus usa quem Ele quer, na forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas no altar a pessoa tem que estar alinhada. Deus chamou você, e já que você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, alinhe-se para estar no altar. Se arrume, né? Porque não adianta eu chegar lá, toda mulambente. A pessoa, eu vou lá, hoje eu vou ministrar na igreja. Aí eu vou de avental, do jeito que eu cheguei aqui, aí vamos, Alexandre, vamos, lavo a mão, vou de avental, vou com a roupa de casa, de chinelinho, e vou pregar, porque Deus não liga, porque eu... Não, o Senhor quer o nosso melhor, gente. O nosso melhor. E o Senhor só vai operar na vida do crente quando o crente começar a entender que tem que ser o melhor. O melhor em tudo. Melhor no dízimo, melhor nas ofertas, melhor na sua vestimenta. Eu não tô falando que você tem que vir impecável, eu tô falando que você tem que colocar a sua melhor roupa. É a sua que você tem na sua casa. Eu tô falando para você fazer dívida para comprar roupa. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que estar impecável. Você tem que estar ali com a sua melhor roupa, com o seu melhor sapato. O meu melhor sapato não é um sapato... Não tô falando que é o preço do sapato. Não tô falando para você pegar um sapato de 500 mil reais. Não tô falando isso. Tô falando do seu melhor sapato. Nós temos que aprender que Deus não quer qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita... Ah, eu tenho 100 reais, mas eu tenho umas 3 moedinhas aqui. Eu vou dar as 3 moedinhas. Para com isso. Para de achar que Deus... Ah, Ele entende que você é uma pessoa que não está colocando Ele em primeiro lugar em nada na vida. É isso que Ele entende. Que você tem relaxado, que você tem deixado Deus de lado, que você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do inimigo. Não é Deus, gente. Não é Deus que fala assim para você. Eu estou falando para você, eu estou falando para você acordar. Crente, acorda. Generosidade. Hoje eu vejo um bando de crente que tem a mão mais fechada que de vaca. Sabe aquela mão de vaca que o pessoal falava? Ai, parece que tem como é que fala? É escorpião no bolso, porque não solta dinheiro, tem medo de ofertar, tem medo de abençoar, tem medo de presentear. Não faz mais isso, guarda tudo para eu não vou fazer por causa disso, porque eu fui magoada no passado, porque eu quis fazer, ninguém fez, e aí fica aí. A Bíblia fala que o que vai te render na tua vida, o que vai crescer, que vai multiplicar, são sementes que você planta. Então não adianta você falar, eu estou magoada, Jesus, por isso que eu não quero mais abençoar ninguém, não quero dar presente, eu não vou mais ofertar na igreja, porque, o pastor fulano de tal, lá de 1950, ele roubou a igreja, eu não faço mais isso. Meu querido, você está perdendo a bênção que Deus tem para sua vida. Porque a oferta, a generosidade, os presentes que você dá são sementes. São sementes que você está plantando para a tua vida. E aquilo vai te abrir portas para o que você faz. Eu tô colocando lá, eu sou generosa. Você põe no altar. Amém. Com certeza, a tua empresa, vamos dizer, o cabeleireiro que você tem, uma salão de cabeleireiro, uma sorveteria, outra empresa, seja marmoraria, seja marcenaria, mecânico, né? Ou uma grande multinacional, ou uma microempresa, não importa. Quando você tem o coração generoso, aquilo volta para você. É isso que você tem que entender, que tudo que você dá multiplica, e tudo que você faz de bom grado, né? Deus recompensa. Só que as pessoas não estão preocupadas mais com isso. Chegam no altar, não vivem uma vida cristã, não vivem uma vida de prosperidade, não vivem uma vida de oração, não vivem uma vida saudável em Cristo. Aí chega no altar e fala assim, gente, eu era assim, eu era assado. Nossa, há uns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, gente, eu orava e o cara era curado. Aleluia. Eu orava e aquele casamento era restaurado. Glória a Deus. E agora, irmão? Não, agora tá mesma coisa. Mesma coisa. Então, quando você lê esse versículo falando de aparência, para Deus não olha aparência, ele quis dizer que não é a aparência, né, espiritual, é a aparência física. E a aparência espiritual, não só a aparência física, entendeu? Ele olhou a aparência espiritual de Davi. Ele viu que Davi era um homem guerreiro, ele estava crescendo no Senhor, mesmo ele não podendo
fazer muitas coisas que os irmãos faziam. Ele era um adorador, ele era um homem segundo o coração de Deus, assim você pode ver aqui que está escrito na Bíblia várias vezes. E você tem feito o que para Jesus? Tem só chorado? Ah, eu orava, ah, eu ia para a igreja sempre, ah, eu ia, eu fazia, eu não faço mais. O que você ganhou não fazendo mais? Hoje o meu vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido. Normalmente é 10, 12 minutos. Hoje eu vou deixar mais comprido. O que você fazia que você não faz mais? Por quê? E aí, depois que você parou, você cresceu espiritualmente? É uma pergunta. Você está de vento em polpa porque você parou de fazer o que você fazia antes, de ser generoso? Você cresceu, você prosperou? Depois que você parou de orar, de ir no monte, buscar o Senhor, a unção que está sobre você deu uma evoluída? É isso que eu quero saber, porque se você fez assim, você me fala, porque eu preciso saber, porque eu falei, estou fazendo errado. Claro que não, né, gente? Vamos ser sinceros. Você tá aí caidão, você tá aí sofrendo, tá aí vendo os outros voar, gente nova chegando e ó, voando, e você estacionado aí chorando as pitangas. Tá na hora de você voltar, porque Deus olha sim a aparência interior. Deus olha a aparência também física, viu, meu querido? Olha a física e olha a interior, porque se você não se cuidar também, não tomar um banho, não ficar bonito, Deus vai olhar e falar, nossa, meu filho tá baqueadinho, tá ruinzinho. Então, meu querido, para terminar, que esse vídeo já tá ficando grande, o que Deus quer fazer pela sua vida? Deus quer mudar a sua história. E para Deus mudar a sua história, há necessidade que você venha estar voltando ao primeiro amor. É simples assim. É simples assim. Sabe o que é o primeiro amor? É quando a gente não pensa nos outros, a gente pensa em nós e Jesus. E pensa no que Deus pensa da gente. O primeiro amor é quando nós se rendemos diante de Deus. Nós vamos ao monte, oramos e acreditamos que só Deus pode mudar a nossa história. Quando você vai, se coloca no quarto, chora, fala, Deus, eu preciso voltar àquilo que eu era antes. É isso que Deus quer de você. Volte ao primeiro amor. Volte. Ah, mas eu não consigo mais. Se vira, busca Deus, vá no monte, ora em casa, pede oração, pede ajuda, pega um amigo de oração aí e ora. Fala com Deus. O que não pode é você ficar aí subindo no púlpito para falar só asneira. Como eu era antes. Para com isso. Deus não tem tempo para ficar mandando esses recados, não. O que Deus quer mandar recado é que nós viemos estar diante de Deus, buscando ao Senhor com força, com muita força. É o que Deus quer. Deus não quer crentes caidão. Deus quer crentes fortes. E o que é crente forte? É vendo que a batalha vem, mas vencendo as batalhas, orando, expulsando tudo aquilo que está errado. Orando pelo amigo, orando por você. Vendo os seus erros e falando, Deus, eu preciso mudar aqui, aqui, aqui. Agora não colocando no púlpito, chorando as pitangas, tá bom? Na próxima vez que você subir no púlpito, fala das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Fala do que Deus tem para você. Porque quando você passa isso, vai mostrando que você está uma aparência ruim para Deus. Você não está sendo uma pessoa que está com uma aparência saudável na presença de Deus. Amém? Foram 18 minutos, gente, foi bastante tempo. Obrigado por você assistir até o final. Compartilhe esse vídeo. Curta com aquele cara que tá só de aparência lá. Não tá dando em nada, não tá... Só tá falando que, infelizmente, não tá dando resultado no púlpito. O púlpito não é pra gente ficar desabafando o que a gente era. É pra falar o que Deus está fazendo ali hoje, naquele momento, naquela igreja, naquele momento. E levando a palavra profética pro povo crescer. Para o povo sair de lá cheio da presença de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.